Afinal, o que o juiz pode decidir na regulação das responsabilidades parentais? E há uma única palavra: tudo. O juiz tem o poder de decisão. Quando é iniciado um processo para regular as responsabilidades parentais no tribunal, o passo seguinte é o agendamento de uma conferência de pais. Tal como eu já aqui expliquei, este é, digamos, o procedimento. Então, esta conferência de pais tem como objetivo perceber se os pais conseguem entrar no acordo relativamente às questões principais e essenciais que são obrigatórias estipular. A residência da criança, com quem é que a criança fica a residir. Se for uma residência partilhada, depois tem uns determinados pormenores, falei deles nesta aula da jornada da parentalidade partilhada. Tenho uma aula só especificamente para falar sobre os pormenores da guarda partilhada, que legalmente se designa de residência alternada. Então, ficando a criança a residir com um dos progenitores, o regime de visitas e a pensão de alimentos e despesas de saúde e escolares, extracurriculares, entre outras. Ou seja, basta os pais não se entenderem relativamente a um destes temas para o juiz, nesta conferência, ou seja, a conferência de pais, a primeira conferência a seguir à instauração do processo de regulação das responsabilidades parentais, tem como objetivo fixar as responsabilidades parentais, as decisões mais importantes da vida do filho. Se não houver entendimento, quer seja em qualquer um dos temas, não se entendem relativamente à residência, um pretende que seja a guarda partilhada, o outro diz que não, que o melhor para a criança, e ter sempre em atenção que é o superior interesse da criança que está em primeiro lugar, e só depois então se vão analisar as condições de cada um dos pais para a decisão, não é, destes temas. Então, não sei, embora, digamos assim, não se entendam relativamente a um tema ou a todos, neste dia o juiz fixa um regime provisório. Por isso, quando me perguntam afinal o que o juiz pode decidir tudo. Se os pais não se entendem, estão a colocar nas mãos de um juiz todo o poder de decisão relativamente às questões da vida do filho deles. Então, isto eu digo sempre e batalho sempre, é imprescindível quando se inicia o pedido de regulação das responsabilidades parentais, explicar todas as necessidades da criança, juntar documentos para comprovar. O juiz decide com base em provas, não é? E quando não as tem, decide, entre aspas, com base no bom senso, quando há. Já expliquei também que além da figura do juiz, ou seja, o juiz é quem decide, existe outra figura neste tipo de processos, que é um procurador ou uma procuradora do Ministério Público. Esta entidade é quem defende os interesses das crianças, ou seja, tem sempre uma opinião, uma palavra a dar, mas quem decide é sempre o juiz ou a juiz. Então, é imprescindível porque dar todas estas informações, ou seja, da vida da criança, desde as suas rotinas, os seus hábitos,
como é que as coisas se passavam enquanto ainda era um casal, quem é que assumia, por exemplo, mais aqui as tarefas da criança, com quem é que ela passava mais tempo, com os hábitos, digamos assim, que a criança tem. Depois, então, digamos aqui, relativamente à vida da criança. Depois é o aspecto das despesas, não é? Ou seja, quais é que são as despesas que se têm com aquela criança, e isto eu hei de trazer este tema mesmo para pormenorizá-lo. Embora eu já tenha, então, nas aulas da jornada da parentalidade partilhada, que podem ter acesso a elas estão gravadas, e aí nestas aulas eu dou o passo a passo, eu vou ao profundo do que é que tem mesmo que se fazer, como, não é? E então, é importante então falar na vida da criança, na vida e nos hábitos do pai, da mãe. Para quê? Porque com a imensidão de processos neste tema que estão a ocorrer no tribunal, tendo em conta que há uma média de 10 a 15 diligências por dia no tribunal, estamos perante uma justiça nos dias de hoje, que é a justiça à pressa e à pressão, como eu costumo dizer. Como é óbvio, se um juiz, ao agendar uma conferência de pais, não tem qualquer informação ou uma informação básica, e se a conferência de pais serve para fixar um regime, ainda que seja provisório porque os pais não se entendem, e tendo em conta que desde que há esta conferência, desde que é agendada esta conferência, não havendo entendimento e tendo que decorrer todo o processo, todas as diligências, pode levar meses e até praticamente um ano, é muito importante os pais informarem-se, saberem para aquilo que vão nesta conferência, porque esta conferência é primordial. Isto porquê? Porque, vejamos, se os pais não se entendem, se o juiz ouve um bocadinho ouve um bocadinho o outro, mas digamos que estamos a falar de 15, 20 minutos e nunca há muito mais espaço para isto. Há realmente aqui uma limitação temporal, a nível geral, o que leva a que não haja grande espaço para transmitir ali naquele momento grandes informações. Então o juiz vai decidir, tendo em conta a experiência que tem, vai analisar que idade tem aquela criança, os pais vivem muito perto, muito longe ou não, em que condições vivem os pais, e mais ou menos é isto. Não é? E digamos que depois acaba, quando as mães que eu acompanho, e diariamente eu toco neste tema, todos os dias falo nestes temas, quando me dizem, isto é uma vergonha a pensão de alimentos, o valor das pensões de alimentos que são atribuídos, parece que os juízes estão viciados e têm aquele patamar e não saem dali e não estão a par de quanto se gasta com o filho nos dias de hoje. E eu digo-lhes, pois, porque vocês não percebem como é que as coisas funcionam. Se lhes transmitirem detalhadamente todos os valores que gastam, que têm de despesas mensais com o vosso filho, e juntarem recibos, aí sim, o juiz tem uma base, e se eu comprovar que tenho uma despesa mensal de 400 euros, ou de 450, ou de 500, como é óbvio, o juiz vai ter que ter isso em conta, para fixar, não é? Agora, se nem isso é feito, por isso é que o princípio, ou seja, a instauração do processo é primordial, e digo-vos que dificilmente alguém sozinho consegue ir à profundidade e ao pormenor que é essencial descrever e discriminar, daí ser necessário, e compensar em todos os aspectos, marcar uma consulta com um advogado especializado nesta área, porque são tantos pormenores que depois vão ditar o futuro dos vossos filhos dali em diante. E, como eu ia dizer há pouco, tendo em conta que se não se entendem, já sabem que não se vão entender e é o juiz que fixa, não é? Imaginem a diferença que é um juiz fixar uma pensão de alimentos de 150 euros ou de 180 ou de 200, não é? E ao fim de um ano isto tem um impacto financeiro, não é?
grande, ao fim de 5 anos ainda mais, não é? Se tivermos uma diferença de 50 euros numa pensão de alimentos, ao final do ano são mais 600 euros, ao final de 10 anos são mais 6.000 euros. E tendo em conta que depois ainda há aqui outras nuances, entendem? Então, há muitas queixas, mas há muitas queixas porque as pessoas não se informam e há poucos profissionais a especializarem-se, a fazerem aquilo que devem fazer nestas alturas, que são primordiais, porque se eu levo toda a informação, se eu não dou hipótese, como eu costumo dizer, comigo não dou hipótese. Comigo eu crio um plano e tenho como plano que eu vou fazer prova de que esta mãe, este pai, este progenitor tem uma despesa mensal total com esta criança, incluindo muitas despesas que a maior parte dos pais não pensam nelas, que só com muita experiência que nós alertamos, olha, atenção, então e o gasóleo que gasta nas deslocações a levar à escola, a levar a consultas, a levar a terapias, não é? Entre outros muitos pormenores que são importantes. Como é óbvio, chega-se perfeitamente, facilmente, a uma despesa mensal de mais de 400 euros com uma criança, ainda que seja saudável. Se não for, então, não é? E é claro que, contra factos, não há argumentos. Mesmo a nível de mentalidade, e eu também já reforcei aqui várias vezes este aspecto, na maioria dos relacionamentos, enquanto o casal ainda era um casal, eram as mulheres que assumiam tudo, elas é que vão às compras, elas é que compram a roupa e o calçado, às vezes até dizem, olha, gastei não sei quantos em roupa, não sei quantos, e eles ouvem, mas aquilo entra a 100, como eu costumo dizer, e sai a 200, claro que só quando andam a contar tostões é que realmente isso reflete-se na conta, não é? Que infelizmente é uma realidade cada vez mais existente, não é? Esta dificuldade financeira, este aumento do custo de vida a nível geral. Então, é por aqui que as coisas não funcionam bem, porque não trouxeram os elementos e as provas todas logo de início. E é claro que se o juiz fixa uma pensão de alimentos de 125 euros, de 130 euros, tendo em conta, primeiro aspecto, as necessidades da criança, segundo aspecto, a capacidade de pagar cada um dos pais. E é preciso ir preparado para isso, para saber que argumentos, porque o pai não trabalha por conta de outra, tem um negócio individual, declara apenas o ordenado mínimo, mas eu sei perfeitamente que ele ganha 3 vezes mais que o ordenado mínimo. Comprove. Peça provas, peça extratos bancários. É este tipo de pormenores que faz a diferença e que uma pessoa que não, um pai, uma mãe que não está devidamente acompanhado, não consegue ter esta agilidade para levar estes elementos todos. Não é ir para lá, para o tribunal falar, olha, mas isto, claro, isto são as histórias que todos os dias os juízes ouvem, ok, então comprovem, porque ele recebe um subsídio disto, porque tem uma casa de herança em que recebe rendas. Comprovem. Contra factos, não há argumentos. E então, são estes pormenores que são muito importantes, porque o juiz decide, e decide tudo. Decide, neste momento, não se entendem com quem será melhor a criança ficar, e tendo em conta que a nossa legislação desde 2015 em diante refere que reunindo-se determinados requisitos, o juiz pode impor uma guarda partilhada, uma residência alternada. Há que ter muito cuidado e ir muito bem preparado, porque senão aquela conferência vai se tornar o pior pesadelo que já alguma vez pensaram ter. Depressa, à pressão, imensas questões que, com os nervos, com a pressão, com aquele ambiente que ali não se pensaram nelas, e depois passam-se meses até conseguirem ir a um julgamento, até conseguirem levar mais provas, até que o juiz pegue, digamos, nas provas e as analise. E depois, digamos, se passou um ano e o juiz decidiu que a residência
partilhada seria o melhor para a criança, mas na realidade não, porque depois vai-se a saber que, em vez de ser o pai que está a tomar conta da criança, entrega aos avós, ou, enfim, depois há imensas situações. Porque ele só quer a residência partilhada porque não quer pagar a pensão de alimentos. Porque na realidade os horários de trabalho dele nem sequer permitem levar a criança à escola, ou vai buscá-la muito tarde, ou o pai não consegue manter a mesma rotina da criança em comparação com o tempo em que ela está com a mãe. Provem, comprovem, tragam todas essas informações. Ninguém diz isto, não é? Aliás, infelizmente há muitos profissionais que nem sabem fazer isto. E esta é a realidade. E eu falo muito seguramente sobre este tema porque sou especialista, tenho experiência. A minha experiência vai muito mais além dos tribunais, não é? Fiz com o meu percurso profissional, o meu investimento em formação, inclusive em formação para orientação parental, para orientar pais que estão ainda juntos, que este também é um aspecto muito importante, que não estão a conseguir lidar com a educação dos filhos, que não se entendem relativamente a várias questões, porque um é muito permissivo, o outro é muito autoritário, um diz que pode, a seguir o outro diz que não pode, não é? Esta é uma área em que é preciso ter aqui uma abrangência, ter aqui uma experiência do que é que se passa realmente no dia-a-dia, na vida das pessoas, para conseguir levar ao juiz que, sou do juiz, mas repare, sim senhora, a mãe, o pai, temos um caso em que o pai diz que só pode ficar com a criança de 15 em 15 dias. São 4 dias no mês. Então, e todo o tempo que esta mãe investe em preparar as refeições para os filhos, em pôr roupa a lavar, estender roupa, arrumar roupa, brincar com eles, ajudá-los a fazer os trabalhos de casa, ser encarregada de educação, ter que tirar do seu tempo para ir às reuniões na escola, levar a criança às terapias, levar a criança às consultas, faltar ao trabalho muitas vezes para conseguir assegurar isso tudo. Isto não é quantificável? Claro que é, mas se não levarem este tipo de conversa para lá, primeiro por escrito, porque ainda que seja o juiz faça uma leitura na horizontal, como eu costumo dizer, fica lá alguma coisa, a sensação que a maior parte das mães tem é: eu vim de lá, eu senti-me humilhada, não me senti escutada, eu queria explicar determinadas coisas, não me deixaram falar, quiseram-me impor ou fizeram-me aceitar isto e aquilo. Claro, se eu vou para lá e nem sei sequer o que é que tenho que decidir, eu não me preparei, vai correr muito mal, na maioria dos casos. E é preciso ter esta consciência. E é óbvio que também é preciso trazer esta informação do que é que se está a passar na realidade dentro das salas dos tribunais a público, porque todos os dias eu recebo histórias lamentáveis. Agora, há que ter pulso firme do profissional que acompanha a pessoa, não é? Porque muitas também são as queixas: olha, eu fui acompanhada, mas valia mais ter ido sozinha, porque ou nem abriu a boca, não ripostou, não tentou aqui fazer valer os interesses da criança, limitou-se a aceitar. Pois isso assim, nós somos profissionais. Se eu vou como profissional defender os interesses da criança com base no que a mãe tem, não é? Com base na vivência que a mãe tem, com base no dia-a-dia da mãe, se eu vou, não é, se eu vou para lá com o objetivo de transmitir ao juiz o que é melhor para a criança, eu tenho que ter um pulso firme lá também, não é? Ainda que me mandem calar, eu estou aqui, sou um representante da justiça, tenho direito a ser ouvido e a falar. Tudo bem, muito bem que é o Sr. Doutor que o Sr. Doutor Juiz que decide,
Mas é importante ter em conta isto. Porquê? Porque se isto não for falado agora, passado 3 meses ou 4 estamos cá outra vez. Porquê? Porque não se falou de pormenores como as atividades extracurriculares, como quem é que leva a criança às terapias, porque são 4 terapias, são uma terapia ou uma consulta todas as semanas, a 30 km ou 60 km de distância de onde eu vivo. Não se falou de pormenores como algumas despesas que são precisas estar incluídas, porque a maior parte dos pais, e é isto, também há mães, sim, mas a maior parte dos pais não está escrito, eu não tenho que cumprir. Se não diz lá, eu não cumpro. Então, se é esta a mentalidade que infelizmente é a que temos atualmente, então eu tenho que prever tudo e prevenir tudo o máximo para evitar conflitos futuros, não é? Eu tenho que pensar, a criança tem esta idade neste momento, tem estas necessidades, mas daqui a um ano entra para a escola primária, está com 5 anos, ok, tudo muito bem. E que exigências, que necessidades é que aparecem quando uma criança entra para a escola primária? Quando vai para o primeiro, não é? para o primeiro ano, tem que organizar a mochila, tem que ensiná-la a estudar, tem que andar em cima sempre para verificar se os gestores têm o material todo, se têm os livros. Não é? É uma mudança grande na vida da criança, porque passa de um registro de brincadeira para um registro mais sério, onde tem que estar sentada aquele tempo, onde tem aquelas regras, não é? Tem que aprender. A criança está com 9 anos, vai fazer 10 anos, depois vai mudar de escola. Os 10 anos são uma etapa complicada na vida das crianças em termos de desenvolvimento emocional e em desenvolvimento do cérebro. E é muitas vezes necessário trazer estes pormenores para os perceber, não é só mais uma criança desta idade, porque deveriam se socorrer cada vez mais de profissionais, psicólogos, pedopsiquiatras, entre outros, para conseguirem também ter mais a percepção do que é essencial estipular, não é? Exatamente porque se chegarmos ali, ok, então olha, sim senhora, fica a residir com a mãe, ok, tudo muito bem, visitas ao pai, mas depois dentro das visitas há muito para se falar. Temos as visitas, é só ao fim de semana, é durante a semana, o horário, o local, em que local, quem é que vai buscar, quem é que tem autorização para ir buscar, feriados, como é que vamos fazer, épocas festivas, greves na escola, férias de verão. Vem agora o tema das férias de verão, que entretanto, se calhar a próxima live vai sobre as férias de verão. Os miúdos têm 2 meses e meio de férias. Onde é que vamos colocar os miúdos? Porque só ficou estipulado que passa uma semana de férias ou 15 dias de férias com o pai. E depois ainda vem a história de se ele passa 15 dias de férias comigo, então não paga a pensão de alimentos. Ou só paga metade. Todos estes pormenores, muitos mais ainda, têm que ser pensados. Porquê? Porque se não forem pensados logo de início, vão trazer conflitos no futuro. Não é? Porquê? Então, os miúdos passam em julho, terminam as aulas, têm o mês de julho inteiro, o mês de agosto inteiro, 15 dias ainda normalmente do mês de setembro. O que é que se faz aos miúdos? Eu tenho que trabalhar, das duas uma, ou pago o ATL, ou temos que dividir as férias se houver condições para isso. Como é que é? E sabemos perfeitamente quanto é que custa deixar, não é? As escolas, algumas asseguram, não é? Aqui chama-se o SAF, não é? O Serviço de Apoio à Família, mas o mínimo que eu ouço falar, para quem não tem subsídios, são os 25 euros por mês. 25 euros por mês são 100 euros ao final do mês. Como é que é? Não. Chega-se ali, ok, então olha, agora sim senhora, é a residência, as visitas, sim senhora, vê o pai de 15 em 15 dias, vai buscar aquele local, aquele horário, entrega naquele local, naquele horário, Natal passa o dia com a mãe, a noite com o pai, Páscoa, e há ali uma coisa assim muito geral, ok, está tudo certo, digamos que estipula-se o básico, depois vamos à pensão de alimentos, como já vos falei.
pensão de alimentos, então o pai ganha o ordenado mínimo, a criança é saudável, 125 euros é mais que suficiente. Água, luz, gás, internet, combustível, alimentação, vestuário. E a alimentação na escola? Como é que é a alimentação na escola? Entra para o valor da pensão de alimentos? Não entra. Também vou trazer um tema só sobre pensão de alimentos. E depois não se pensa, atividades curriculares, ok. Fixa-se um valor de pensão de alimentos, depois fixa-se uma cláusula em que se define que as despesas médicas, medicamentosas e escolares são suportadas em partes iguais, mediante a entrega do recibo no prazo de X dias, tem que pagar no prazo de Y dias, e aqui, se isto não for bem descrito, bem esmiuçado, não é? Depois dá ali um conflito. Porquê? Porque não está escrito. Se não está escrito, eu não pago. Agora, mais uma vez, é imprescindível informarem-se, porque se não se informam, vão ter um prejuízo enorme em termos emocionais, porque depois é um desassossego, vão ter um prejuízo enorme em termos financeiros, porque não conseguiram reivindicar uma pensão de alimentos justa, não é? Para as necessidades da criança, ainda sentem que têm que estar a avançar sempre com o dinheiro das despesas e à espera que o outro lado pague quando bem entende, e andar a trocar mensagens constantemente. E depois é porque está estipulado que pagam ao dia 8, não paga ao dia 8, paga no dia que bem entende. E depois isto, viver como meia solo, é um desespero. Claro que é. Claro que é, porque depois há todas estas questões que não se pensaram nelas, porque se estiver escrito, é exigível. Um pai que não cumpre, uma mãe que não cumpre, mas está escrito, ok. Depois há a forma de dar a entrada do incumprimento, que aqui também tem o que se lhe diga. Porque demora um ano. Sim, demora muito. Demora muito a verificar-se o incumprimento. Porquê? Porque também não fazem as coisas bem logo desde o início. Os tribunais demoram a nível geral. Demoram. Mas se eu estipular e fizer logo tudo bem descrito, aquilo que tem que ser dito, aquilo que, aliás, chega a um ponto que eu digo isto muitas vezes, eu vou dizer ao juiz o que é que ele tem que fazer, porque antecipo-me. Eu antecipo-me. De acordo com o artigo tal, tem que proceder a isto e verificar isto, e requer-se já a Vossa Excelência que vá consultar a base de dados da Segurança Social para saber se o pai está a trabalhar por conta de outra, e se não estiver a trabalhar por conta de outra, se está a receber algum subsídio. Entendem? E é muito por aqui. Ou seja, eu tenho a certeza que o futuro vai mudar, porque sei que eu trouxe este tema, ninguém fala neste tema, é um tema que tem muito que se lhe diga, e a informação vai passando, e eu conto convosco para que vão passando a informação, vão dizendo a outras pessoas que conhecem, olha, há alguém a falar neste tema, há alguém a alertar para o que é que se pode fazer, o que é que se deve fazer, como, porque só assim, ou seja, aquilo que eu noto muito é que isto não é para levar a mal, eu também já estive nesse lugar, que é, eu queixo-me, eu sou vítima de alguma coisa não está bem, e eu queixo-me, mas depois estou à espera que sejam os outros que façam alguma coisa. Não. A justiça só vai mudar quando os juízes começarem a perceber que estão perante mães informadas, seguras, e que chegam lá e que sabem o que é que podem e não podem exigir, e o que é que o juiz pode ou não pode impor. E que saibam que tudo o que está lá a ser falado está a ser gravado. E se está a ser gravado, se alguém me faltou a respeito, ou se alguém me está a falar com um tom acima do que é normal, alguém que está a ser insensível, que me disse algo que é desumano, muitas das vezes, está gravado. Então, se está gravado, eu vou pedir essa gravação
Eu vou fazer queixa ao Conselho Superior de Magistratura. Vou dizer, olha, tem profissionais a representar a justiça que andam a tratar as crianças e os pais desta maneira. Eu posso recorrer. Quase ninguém o faz. Então, se um juiz fixa uma residência alternada, quando a criança quase mal tem contacto com o pai, porque entendeu que era o melhor e que a lei determina, então eu vou ficar de braços cruzados e esperar meses e meses que aquilo decorra daquela forma? Não. Agora eu tenho que estar informada para saber o que é que eu posso fazer. Que meios é que eu tenho ao meu dispor para reagir? É uma luta? É. Mas eu tenho que escolher as batalhas que vou levar adiante. Não é? Porque não é assim tão complicado. A questão é que as pessoas não sabem e não fazem, e a maior parte dos profissionais que acompanham também não agem e não recorrem aos meios que há ao dispor. Porque quando começar a haver, então, 1, 2, 3, 10, 100, 1000 e mais mães que vão para lá, informadas, e que exigem, não sou tudo isso, não é só isso que tem que ficar estipulado, ainda temos que falar das atividades extracurriculares, ainda tem que ficar estipulado isto, ainda tem que ficar estipulado que se eu tiver que faltar ao trabalho para ir com o meu filho, quem é que me paga esse tempo? É aqui, entende? Portanto, o juiz decide, sim, pode decidir tudo, sim, mas uma mãe informada é invencível. E digo isto com toda a certeza. Agora, tem que estar informada. Porque informada está segura, pode reivindicar e responder à altura. Entendem? E era isto que queria vos deixar hoje. Obrigada por me acompanharem. Como eu digo, passem a palavra. É preciso que a informação chegue a cada vez mais mães. O rumo deste tema vai mudar. Ainda leva algum tempo, mas vai, tenho a certeza. Se quiserem saber mais informações ao pormenor, como é que eu tenho que fazer, como é que eu vou escrever, eu inclusive nas aulas da jornada, as aulas é como eu digo, aqui eu venho abordar os temas no geral, venho dar informação, nas aulas eu ensino como é que se faz as coisas, ok? Tenho acesso a estas aulas. Amanhã vai ser a última aula da segunda jornada, que é um tema que eu acho que é importante é transversal. Se tiverem filhos com menos de 18 anos, ou mesmo que eles já estejam mais que os 18 anos, amanhã a aula vai ser só dirigida como eu fixo uma pensão de alimentos justa assim que atinjo os 18 anos, ou digo de outra forma, atinge os 18 anos e quer estudar, vai para o ensino superior, há um aumento significativo das despesas. Ainda que não esteja a estudar, há aqui uma forma, né, porque sabemos que hoje em dia arranjar trabalho também não é fácil, mas é muito importante saber que direitos têm os nossos filhos assim que atingem a maioridade, não é? Direitos, deveres, estarem preparados. Eu digo sempre, eu sei que a maior parte das mães estão numa condição financeira muito, muito debilitada, mas façam um esforço porque estas aulas são um grande suporte. E ainda estão por um valor mesmo muito, muito acessível. E pronto, eu venho aparecendo por cá, houve aqui umas mudanças, normalmente as lives são às terças-feiras, a partir de agora serão sempre às terças-feiras, a menos que haja algum imprevisto, mas ando por aqui todas as semanas, ou à terça ou à quinta. Estas lives ficam aqui, eu vi aqui alguém perguntar, estas lives ficam, por enquanto, na página do Instagram. Têm no YouTube, vou-vos dar aqui um pormenor importante, porque é que eu peço sempre para assistirem às aulas, estas lives no YouTube, ou vejam a gravação no YouTube, porque se forem como eu, e sei que são, né, as mulheres dos mil ofícios, no YouTube dá para acelerar, eu como sou a pessoa da rapidez, dá para acelerar
o vídeo. Então, ok, imaginando esta live decorreu 40 minutos, vocês conseguem ouvir a live se calhar em 20, né, em metade do tempo, até menos. Por isso, aproveitem e subscrevam o canal do YouTube, porque é importante. O YouTube é um motor de busca, e então é importante que subscrevam o canal, porque quantas mais subscrições tiverem, também a mais pessoas chegam, ao contrário das redes sociais, não é, que têm que seguir. Mas pronto, é todo este mundo tecnológico, não é? E ainda bem que o temos, porque assim consigo chegar facilmente a mais pessoas. Ok, muito obrigada, até a próxima, fiquem bem.